Olá, estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André, estou aqui juntamente com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí, então como vocês já estão acostumados, pode pegar o seu caderno, o seu lápis e acompanhar com a gente na tela o que vocês vão precisar anotar para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Componente curricular. Educação Física. A turma. Quarto ano. O conteúdo. Dança criativa. A aula. Aula de número 51. E não esquece de colocar a data de hoje. Anotado já o que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Nós vamos passar para vocês os materiais que vocês vão precisar separar para nossa aula. Então acompanha com a gente na tela quais os materiais nós vamos utilizar. Então a gente vai precisar um aparelho de som, a música lenta e a música rápida. Lembrando, né, que esses materiais, como vocês já estão acostumados em todas as nossas aulas de dança, né, professor André, só serão necessários se vocês quiserem utilizar músicas diferentes das que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje. Isso, que daí já estão acostumados com as músicas, já colocam as músicas que gostam mais, né? E aí conseguem aí desenvolver também as atividades que nós vamos propor aqui com uma música que é mais do seu agrado. Mas, se também não tiver problema, vocês podem, se quiserem, também podem acompanhar com as músicas que nós trazemos e disponibilizamos aqui na nossa aula, ok? Então a gente vai dar aquele tempinho para vocês separarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Bom, pessoal, então pra gente começar mais uma aula de dança hoje, a gente vai começar falando um pouquinho para vocês sobre os níveis que a gente já trabalhou nas outras aulas, né, professor André? Isso. Os 3 níveis que a gente já trabalhou nas aulas passadas. A gente vai estar reforçando esse trabalho com os níveis hoje, né, na aula de hoje. E além dos níveis, a gente também vai trabalhar mais 2 tipos de movimento que a gente também vai estar fazendo aqui na prática de hoje, né, professor André? Isso mesmo. E para isso, eu vou convidar vocês para acompanharem comigo novamente os slides ali, que a gente vai seguir o primeiro slide que fala dos níveis, né? Então, acompanhem comigo ali, por gentileza, no slide, né? Só para a gente relembrar quais são os 3 níveis e qual é a característica de cada um deles, né? Então, só para vocês lembrarem ali, ó, o nível baixo é do chão até a posição de engatinhar, o nível médio do engatinhar até a posição ereta, que é com o corpo reto, o pé inteiro no chão, e o nível alto é a ponta dos pés ou saltar, né? Então, só reforçando, né, a gente já fez algumas atividades, alguns movimentos aí dentro desses 3 níveis, mas só a gente reforçando para a gente poder também trabalhar na aula de hoje, né, professor André? Isso mesmo, então vocês já sabem como funciona cada um dos níveis, já sabem mais ou menos qual é a posição de cada um deles, mas a gente está reforçando aqui para vocês um pouquinho. E além dos níveis, né, convido vocês para acompanhar o próximo slide, onde a gente vai ver os tipos de movimento. Então aqui a gente vai trabalhar hoje 2 tipos de movimento, que é o reto. Aí a gente faz aqui um exemplo, né, para vocês saberem como vocês se movimentarem, né, no movimento reto. A gente dá o exemplo do movimento do robô. Então o robô faz um movimento reto e o movimento ondulado, que seria o movimento do boneco de pano. Então, só para vocês terem como um parâmetro, né, de como vocês se movimentarem quando for o reto, quando for o ondulado. Então, o reto a gente identifica sendo o robô e o ondulado sendo o boneco de pano, né? Que vocês sabem que é bem diferente a movimentação de cada um deles. Isso, né? mesmo. E daí, para isso, a gente vai estar utilizando nessa aula de hoje, né, esses 2 conceitos, no caso da dança criativa, né? Que são o trabalho com os 3 níveis e esses 2 movimentos, o reto e o ondulado. E para isso, nós vamos começar a nossa prática, né, professor André? Isso mesmo. Então, nós vamos um pouquinho mais para trás aqui para vocês visualizarem melhor a gente, né, aí na casa de vocês. Então, qual que é a intenção de hoje, né?
Primeiro a gente vai começar, como a gente já trabalhou separadamente com os níveis, né? Antes de a gente juntar as duas coisas, a gente vai estar trabalhando primeiro com esses dois tipos de movimento, que é o reto e o ondulado. Que é o reto, que é o movimento do robô, e o ondulado, que é o movimento do boneco de pano. Então, a gente vai colocar uma música lenta primeiro, né? A gente vai pedir pro nosso DJ aí preparar a nossa música lenta. E quando a música estiver tocando, né? A gente primeiro vai entrar no clima da música, como a gente fala, né, professor André? Isso, então a gente vai ouvindo a música, né, pra ir se familiarizando e pegando o tempo da música, né, para vocês conseguirem aí ir ouvindo a música e tentando achar o tempo dela, né, quando vocês vão poder fazer os movimentos, como a gente já vem falando aí nas nossas aulas de dança. Isso mesmo. E daí, qual é a intenção? A gente vai se locomover aqui dentro do espaço que a gente possui, vocês aí na casa de vocês também. E a intenção é a gente estar fazendo os movimentos retos com o corpo todo. Lembrando, né, que quando a gente fala de movimento, que a gente também já falou em aulas anteriores, não é só com o braço, não é só com a perna, não é só com a cabeça, movimentos com todas as partes do corpo, né, professor André? Isso mesmo. Então a gente vai fazer os movimentos retos somente dentro do ritmo da música lenta, né? Lembrando que de relacionar que o movimento reto é o movimento do robô. Então a gente vai se locomover como se a gente fosse um robô, né, professor André? Isso mesmo. Então vai lá, DJ, pode colocar a música, por favor. Então, lembrando que essa música é bem lenta, né? Então, a gente primeiro vai sentir a música. Vamos ouvindo e tentando perceber qual é o tempo dela, né? Como que nós vamos nos movimentar, se é mais rápido, se é mais devagar, né? Tentando entrar aí no ritmo da música para a gente poder desenvolver esses movimentos que nós estamos propondo aqui para vocês. Lembrando sempre que, como se trata de uma dança criativa, vocês não precisam imitar os movimentos que nós vamos fazer aqui, né, professora Carol? Nós trazemos alguns movimentos para vocês terem uma ideia de como são desenvolvidos, né? E aí vocês podem criando aí movimentos diferentes, passos diferentes aí na casa de vocês, ok? Para vocês liberarem a criatividade de vocês aí. Então agora a gente vai tentar. Eu vou contar, ó, 4, 3, 2, 1, e a gente vai tentar se locomover no espaço que a gente tem, andando como um robô, de diversas formas, para frente, para trás, para o lado, para cima, no meio, né? Lembrando da questão dos níveis também, né? Sendo que esses níveis a gente acaba trabalhando em todas as movimentações de dança, né? O nosso foco agora é o movimento reto, mas a gente também pode estar colocando os níveis junto, né, professor André? Sim. Então agora, pessoal, a gente vai seguir esse mesmo movimento, que é o movimento reto, né? O movimento do robô, como a gente está fazendo aqui. Lembrando que, só ressaltando o que o professor André falou anteriormente, como é uma dança criativa, eu tô fazendo os meus movimentos, o professor André tá fazendo os movimentos dele. Assim como vocês também vão fazer os movimentos de vocês. Exatamente. Né? Então vocês aí também podem fazer os movimentos de vocês, né? Como o professor André falou no início, vocês não precisam necessariamente copiar exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Até fica um pouco difícil vocês copiarem, né? Porque daí vocês não sabem se vocês copiam o meu ou copiam do professor André, aí vocês ficam meio confusos. Então, ou vocês fazem o movimento de um de nós dois, que não nada impede que vocês copiem também, né, professor André?
ou vocês criam o próprio movimento de vocês. Lembrando, né, que a perspectiva e o foco principal da dança criativa é justamente essa criação dos movimentos, né? Então agora a gente vai fazer a mesma movimentação aqui dentro do espaço, né, com o movimento reto, lembrando o movimento do robô, mas com a música rápida, né, professor André? Isso mesmo, então a gente vai colocar a música rápida e aí nós vamos ouvi-la primeiro para a gente pegar o tempo da música, a gente conseguir absorver ali o tempo da música, para a gente poder desenvolver os movimentos aqui no ritmo da música rápida. Então vocês puderam perceber que na música anterior a gente fez os movimentos bem pausadamente, bem lentamente, porque a música era lenta. Agora a gente vai colocar uma música rápida, nós realizaremos os movimentos de uma forma mais rápida, né? Para a gente poder seguir o ritmo da música. Isso mesmo. Então vamos lá, nosso DJ vai colocar a música rápida agora. Primeiro a gente vai entrar, então vamos primeiro ouvindo a música, entrando no ritmo da música, né, professor André? Isso mesmo. Por favor. E daí, pessoal? Daí, professor André, muito difícil? Não, tranquilo ainda, né, professora Carol? Acho que foi bem tranquilo, tanto na música lenta quanto na música rápida. E a gente só teve que adaptar os nossos passos, né, os nossos movimentos, de acordo com o ritmo da música mesmo. Isso mesmo. Mas entenderam bem essa questão, né, do movimento reto, que daí a gente faz bem o exemplo do robô, né? Que acho que fica mais fácil, né, professor André? Que daí quando a gente relaciona com os movimentos do robô, certo? Agora a gente vai fazer de novo a música lenta, a mesma música lenta que a gente usou anteriormente, né? A gente vai utilizar daí agora o movimento ondulado, que daí seria o movimento que a gente relaciona com o movimento da boneca de pano, né, professor André? Isso. Que como que é a boneca de pano, né? Então a boneca de pano não faz os movimentos retos que nem faz o robô. A boneca de pano já faz os movimentos mais ondulados, né? Mais soltos, vamos dizer assim, né, professor André? Isso. Então, vamos tentar fazer essa movimentação também. E lembrando, né, que aqui a gente está fazendo duas questões juntas, né? A gente não está fazendo os movimentos parado, então a gente está se locomovendo dentro do espaço. Apesar do espaço pequeno que a gente tem aqui, vocês aí na casa de vocês também provavelmente devem ter um espaço pequeno, né? Quem tiver um espaço maior, melhor ainda, mas a maioria de vocês provavelmente deve também ter um espaço pequeno como o nosso. A gente vai estar utilizando esse pequeno espaço que a gente tem aqui, mas se locomovendo para fazer esses movimentos, né, professor André? Isso aí. Então vamos lá? DJ, coloca a música lenta, por favor. Ó, sentindo a música primeiro. Ouvindo. Vamos ouvindo.
e buscando o ritmo dela. Vamos começar lá, 4, 3, 2, 1. Então, andando pelo espaço e se movimentando com os movimentos ondulados, como uma boneca de pano, um boneco de pano. Lembrando que é bem diferente dos movimentos do robô, né? Agora eu vou pedir pro DJ pausar um pouquinho a música, por favor. E a gente vai fazer essa mesma movimentação com os movimentos ondulados, né? Como se fosse boneca de pano, mas com a música rápida, né, professor André? Isso aí, então a gente vai fazer os movimentos ondulados, como se fosse a boneca de pano, só que agora nós vamos mudar um pouquinho o ritmo, né? A gente fez de modo mais lento, por ser uma música lenta, por entrar no ritmo da música lenta. E agora, colocando a música rápida, nós vamos entrar no ritmo da música rápida e desenvolver os movimentos de uma maneira mais rápida. E vocês vejam como às vezes é difícil, o mais difícil de tudo, de toda essa atividade, é colocar no ritmo da música, né, professor André? Isso, então a gente ouvir a música e conseguir no tempo dela, no ritmo dela. A música rápida agora, hein? Então, primeiro sentindo a música. Então, ouvindo a música, vamos tentar buscar o ritmo para a gente poder realizar os movimentos. Fazendo movimentos ondulados, como se fosse um boneco de pano, no ritmo da música. A música, por favor? Ok, legal. Então agora vocês já entenderam, né? E nós também, né? Já fizemos na prática
como que fazemos para colocar os dois tipos de movimento, né, tanto reto e ondulado, dentro do ritmo das músicas, tanto a lenta como a rápida, certo? Agora, professor André, nós temos um desafio. Nós adoramos o desafio, né, professor? Sempre, né? Não pode faltar os desafios. Até na aula de dança a gente tem que inventar um desafio. Então, olha só. Então, agora a gente vai ter o desafio de criar... Nós vamos criar aqui, eu e o professor André, juntos. Vocês aí podem criar também o de vocês, ou vocês também podem copiar o nosso, né, professor André? Isso, pode fazer primeiro... Primeiro faz o nosso e depois cria os passos, né, os movimentos de vocês. Então a ideia é a gente estar criando 4 movimentos, a gente vai criar só 4 movimentos, só que dentro desses 4 movimentos a gente precisa contemplar os 3 níveis e os 2 tipos de movimento. Certo. Então dentro desses 4 movimentos tem que ter o nível baixo, o nível médio, o nível alto, e o movimento ondulado do robô, o movimento reto do robô e o movimento ondulado da boneca de pano. Certo. Certo, professor André? Eu já estou pensando aqui, quando você vai falando aí os movimentos. E vocês aí, entenderam qual é o desafio? Então, entenderam? Então, dentro desses 4, só são 4 movimentos. A gente vai fazer primeiro sem música, professor André, para ficar mais fácil. Certo. Depois a gente coloca dentro da música. Já pensou no primeiro movimento, professor? Eu tô aqui imaginando, porque tem que contemplar o nível, ou baixo, ou médio, ou alto, e tem que contemplar o movimento de robô, né, que é o movimento reto, ou o movimento ondulado, que é o movimento da boneca de pano. Então, é um desafio e tanto, né, professora Carol? Isso mesmo, mas lembrando que não precisa ser num movimento só contemplar tudo isso. Dentro dos 4 movimentos, a gente tem que estar contemplando tudo isso, então, certo? Posso fazer um movimento ondulado em um nível, o segundo movimento o reto em outro nível. Isso mesmo. Assim sucessivamente. Perfeito. Então, vamos lá. Eu posso sugerir, então, primeiro movimento? Pode, fica à vontade, professor André. Fica à vontade. Certo. Então, aqui, aquele movimento clássico de robô, né, professora Carol? Então, aqui, levantar a perna e o braço, né? Como se fosse aqui o robô, né? Alternado, então, né? Aqui e aqui, certo? Certo. Então, começa com a perna direita e o braço esquerdo e depois troca. Só esse é o movimento, né? Então, o movimento 1 é direita e esquerda. Direita que eu tô falando é sempre a perna, né? Pensando na perna. Perna direita, braço esquerdo, perna esquerda, braço direito. Então, esse é o movimento número 1 do professor André, certo? Isso. Muito bem. Agora eu vou criar o segundo movimento. Então, o segundo movimento vai ser de joelho, professor André. Certo, então no nível médio, né? Isso. Já vamos utilizar aí o nível médio, aonde a gente vai fazer com o braço, primeiro o braço direito, depois o braço esquerdo. Então, a gente vai passar o braço sobre a cabeça e o outro. Dá uma inclinadinha no tronco para trás e vai com o direito e vai com o esquerdo. Esse é o movimento número 2. Certo. Certo? Agora o 3, professor André. Mais alguma ideia sua aí? O 3, vamos lá. Eu tô pensando aqui em um movimento que a gente possa fazer no nível baixo. Já que nós já estamos no nível médio, já partimos para o nível baixo. E deixa eu pensar no movimento. Aqui, professora Carol. Enquanto você pensa, eu vou amarrar meu tênis aqui, professor André, que tá desamarrando meu tênis. Tá desamarrando o tênis aí, né? Então, o movimento baixo, nós vamos fazer o seguinte. Então, a gente tava aqui no movimento médio, veio pro baixo, então sentados, né? Nós vamos fazer o movimento reto também, né? Seria, então a gente tá aqui sentado com a perna esticada, professora Carol, só ir lá para trás. Ok? Movimento reto no nível baixo. Então só baixar. Vai descer com os dois, a perna esticada e os dois braços para trás. Esticados para trás. É o movimento. E volta. Isso. Então daí esse seria o movimento número 3. Foi. E voltou. Ok? Muito bem. Já que nós estamos aqui no movimento no nível baixo, vamos aproveitar para finalizar o nosso movimento 4 no nível baixo, né? Então a gente vai sentar que nem
Que nem índio, professor. Não, que nem perna cruzada. Perna cruzada, né, professor André? Na verdade, assim, a gente vai sentar de perna cruzada e a gente vai fazer um movimento aonde a gente vai fazer com um braço movimento reto, o direito movimento reto e o esquerdo movimento ondulado. Certo. Só que nós vamos ficar de frente para vocês verem qual que é a movimentação, certo? Que senão, se a gente ficar de lado, vocês não vão enxergar a gente. Então, a ideia é a gente fazer aqui. A gente vai ficar sentado dessa forma, né? Com as pernas cruzadas à frente. E o cotovelo direito vai fazer um movimento reto para a direita. Então, vai com o braço para a direita. E daí, na sequência, né? O direito faz assim. E o esquerdo, professor André, faz um giro inteiro até voltar para frente, certo? Então passando pela orelha. Então, direita e esquerda. Certo. Direita e esquerda com o braço esticado, certo? Okay. Vamos tentar fazer os 4 movimentos na sequência? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, primeiro que nós fizemos foi um movimento reto no nível alto, né, professora Carol? Do robô, né? Do robô, né? Então, aqui... 2. Aí o segundo foi de joelho, né? No nível médio. Então a gente fez aqui direita e esquerda. Esse é o 2. Aí a gente sentou. Perna esticada e vai atrás e volta. Aí daí a gente só vira, né? E faz o... Certo? Ok. Agora vamos tentar fazer, professor André, esse mesmo movimento, mas repetindo 4 vezes cada um. Vamos lá. Ainda sem música, certo? Ok. Então a gente vai tentar fazer agora as mesmas movimentações, o 1, 2, o 3 e o 4, mas repetindo 4 vezes cada um. Então o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, esse. 1, 2, 3, 4. Agora a gente deita e desce. 1, volta. 2, volta. 3, volta. 4, volta. Vira, senta com as pernas cruzadas e vai lá, ó. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Isso aí. Essa é a nossa sequência, professor André, e a nossa coreografia. Então vamos agora tentar colocar na música, professora Carol? Vamos lá. Vamos colocar só na música rápida, professor André? Vamos lá. Então, DJ... Solta a música rápida pra nós, DJ. Então, repetindo 4 vezes cada movimento, né? Isso mesmo. Vamos lá. Primeiro sentindo a música. Entrando no ritmo da música. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Sentou aí, ó. 1, 2, 3, 4. Muito bem, professor André. E fizemos a nossa sequência. Pode pausar a música, DJ, por favor. E assim nós fizemos a nossa coreografia ou a nossa sequência de movimentos com os níveis, os 3 níveis e os 2 tipos de movimento que trabalhamos na aula de hoje. Isso aí, então agora que vocês já realizaram os movimentos assim como nós, a vez é de vocês criarem os movimentos de vocês. Então, 4 movimentos em níveis diferentes e com os movimentos reto e o movimento ondulado, ok? Isso aí. Então a gente convida vocês para acompanhar a próxima aula, né, professor André? Isso mesmo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.